melhor começar logo agora. Então, vamos começar. Esse PowerPoint ele é longo, mas ele tem muitas imagens, né? Eu optei por fazer um PowerPoint só sobre a Primeira Guerra Mundial e trabalhando muitas imagens sobre a Primeira Guerra Mundial. Vou começar por essa primeira aí, né? Isso aí é uma charge publicada na época da guerra, né? Essa charge é inglesa, tanto que a Inglaterra aparece aí com um destaque bem grande, né? Aqui à esquerda, a Grã-Bretanha, né? A Grã-Bretanha, a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda do Norte, mas na época a Irlanda toda, né? A Irlanda vai se tornar independente, a Irlanda do Sul, a República da Irlanda, o Eire, vai se tornar independente após a Primeira Guerra. Tá? Então, a Inglaterra aparece aqui, ó, um inglês típico, né? Até com o rosto meio corado, arregaçando as mangas, com uma espada na mão. O interessante é que atrás dele, né, vem as tropas coloniais. Aí você tem indianos, aqui representado por um Sikh, ele usa um turbante, né? Australianos, canadenses, né? Australiano está aqui, canadense. Então são as tropas que vêm na época das colônias inglesas, né? Austrália, Nova Zelândia, Índia, são províncias britânicas, não são colônias no caso, né? As colônias mesmo, a Inglaterra não pegou tropa, não. Ela ficou mais na África, com as tropas, lutando com tropas coloniais na África. Mas, então, no caso, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Índia, são províncias do Império Britânico, né? Então, também enviaram tropas, né, para lutar na Primeira Guerra Mundial. Lutaram principalmente, né, as tropas da Índia, da Nova Zelândia, Austrália, lutaram no front oriental contra a Turquia, né? Então, principalmente aqui. Então, aqui temos a Inglaterra com uma grande, né, a charge inglesa, então a Inglaterra aparece com grande destaque, né, maior do que realmente é, né? Aqui, vamos seguindo, pegando para o norte, os escandinavos, né, Suécia, Noruega e até a Dinamarca também. A Finlândia, na época, não existia. A Finlândia era parte do Império Russo, né? Vai se tornar independente após a Primeira Guerra. Ela se separa do Império Russo após a Primeira Guerra. Então, a Suécia, a Noruega e a Dinamarca ficaram neutras na guerra. Isso acabou sendo positivo para esses países, porque eles puderam vender armas e mantimentos, né, munições, para os dois lados em guerra, né? Então, isso acaba até enriquecendo esses países. Eles vão sair da Primeira Guerra Mundial, né, com um nível econômico muito maior do que quando entraram, né? Quando não entraram, né? Ficaram neutros, né? Outro país neutro foi a Suíça, que está no meio do bololô aqui, não dá muito para a gente ver, o suíço sentado aqui em azul, né? Na briga da França com a Alemanha. Bem, assim, seguindo para o leste, né? O urso, que representa a Rússia, o Império Russo. Ele está acompanhado pela cavalaria cosaca, né? O urso está pegando as patas do Império Austríaco, que é um Pierrot vestido de branco, né? Não sei porquê, é uma charge mostrando o Império Austríaco meio decadente, né? É um Pierrot vestido de branco, e o Império Alemão, que é a águia, né? A águia negra, né? Então o urso está pegando as patas da águia negra e pegando um dos pés do Pierrot austríaco, né? Temos também aqui a Sérvia, que acompanha, né, o Império Russo, também atacando a Áustria, né? A Sérvia dá início à guerra, inclusive, né, com a Áustria, né? Que aí começa toda a guerra a partir daí, vamos ver já. Aqui embaixo temos a Bulgária, né? Temos a Turquia aqui embaixo, né? A Turquia sendo empurrada pelo Império Alemão para a guerra. Ela vai entrar na guerra um ano depois, 1915. Assim como a Itália também, que aparece aqui como cantor de ópera,
olhando para cima, também vai entrar em 15 na guerra. Os italianos, a princípio, eram contra a guerra, a maioria dos italianos eram contra a guerra. A Itália vai entrar na guerra por uma questão oportunista. Inclusive, vai entrar do outro lado. Ela faz um acordo de não agressão, né? de apoio mútuo com o Império Austríaco e o Império Alemão, e quando estoura a guerra, ela alega que o Império Austríaco e o Império Alemão começaram a guerra, e ela vai entrar depois, um ano depois, ao lado da França, da Inglaterra, né? Nessa guerra. Bem, então temos aqui a Península Balcânica, Grécia, que vai apoiar a Inglaterra, mas a Grécia parece deitada também, não muito disposta, né? E temos aqui a briga entre a França e a Marianne, né? O símbolo da República Francesa. E aí também temos enfrentando a águia alemã, a Marianne, e apoiando a Bélgica, aqui em cima, a Bélgica, né? Resistindo também à águia alemã. E, olhando à distância, a Espanha, que se manteve neutra na guerra também, né? E Portugal, esse soldado vestido de verde, mas olhando para a África. Na realidade, Portugal participa da guerra, ao lado da Grã-Bretanha, da Inglaterra e da França, mas vai atuar muito mais na África, por causa das questões coloniais. Né? As colônias portuguesas na África são vizinhas às colônias alemãs. E a Alemanha mobilizou tropas coloniais na África para atacar ingleses, franceses e também os portugueses, né? Que são vizinhos. Né? A Namíbia é vizinha da Angola, né? Ela fica entre a África do Sul e Angola. A Tanzânia é vizinha, né, de Moçambique, também fica entre o Quênia e o Moçambique, né? E o Camarões é cercado por colônias francesas e vizinha da Guiné-Bissau. Né? Então, nesse caso, a participação portuguesa na guerra foi muito mais no cenário africano do que efetivamente no cenário europeu, muito embora também tivesse enviado tropas para as trincheiras na França, Bélgica, né? Onde foi a maior parte do cenário da guerra. Essa charge mostra, então, o início da guerra, né? Com a Itália e a Turquia ainda não tendo entrado na guerra, e alguns países ainda meio em dúvida, o caso da Grécia, né? Não tão mobilizados assim. Tá? Seguindo aqui. Ver se apareceu mais alguém, não apareceu mais ninguém. Então, continuando. Antecedentes. Né? A Primeira Guerra, ela foi um conflito estranho, né? No sentido de que era um conflito esperado, todos esperavam um conflito, mas, ao mesmo tempo, era um conflito assim não imaginado. Como é que seria esse conflito? Né? Porque o desenvolvimento técnico-industrial, ao final do século XIX, início do século XX, foi muito grande. Foi muito grande. É o período que aparecem os automóveis, os grandes navios encouraçados, né, com placas de aço, né, o avião, né, que é inventado em 1904, Santos Dumont, né? E então você tem o rádio, o radar, tudo aparece nessa época, né? Entre o final do século XIX, as últimas décadas do século XIX e a primeira década do século XX. É a chamada Belle Époque na Europa, pelos franceses particularmente, né? Dado o desenvolvimento das artes plásticas, o impressionismo, né? E outras, o modernismo, né? Também, né? Mas principalmente o impressionismo, o balé, né? Você tem uma revolução na dança, né? No balé, você tem um surgimento do cinema, a fotografia se desenvolve enormemente e o cinema aparece, né? A primeira projeção de cinema é em 1887, né? Com os irmãos Lumière, e a partir daí o cinema se desenvolve enormemente, né? No início do século XX, a produção cinematográfica, filmes curtos, né? De 20 minutos a meia hora no máximo, né? Era muito grande, muito grande. Não só em países europeus, nos Estados Unidos, mas também no Brasil. O Brasil participou
Entre 1907 e 1915, o Brasil foi um dos maiores produtores de cinema do mundo, né? Pena que essa produção se perdeu totalmente, né? Só sobraram alguns fotogramas, algumas partes de filme, né? Então, você tem aí essa questão, né, desse desenvolvimento técnico, a psicanálise de Freud, a teoria da relatividade de Einstein, né? O telefone se desenvolveu enormemente nessa época, né? Ele deixa de ser um objeto de luxo que é inventado, né, em 1860 e poucos, né, para ser tá presente, pelo menos em todos os órgãos de governo e nas casas ricas, né? Você tinha o telefone presente, redes telefônicas, o telégrafo havia se expandido enormemente também, uma rapidez incrível. O submarino foi desenvolvido nessa época, o paraquedas, por conta do avião, né? Então você tem aí esse período, a Belle Époque, é chamado assim, porque foi um período de 40 anos, mais ou menos, em que não houve guerra significativa dentro do continente europeu, principalmente entre as grandes potências. Houve pequenas escaramuças na Península Balcânica, né? Sérvia, com a Áustria, né? As guerras balcânicas, Montenegro, Croácia, Eslovênia, Macedônia, os países ali se envolveram em conflitos dominados pela Turquia ou pela Áustria, ou diante da expansão sérvia, né? Mas foram pequenas escaramuças, né? Na realidade, a Europa passa, então, mais de 40 anos sem ter um conflito de grandes proporções envolvendo as potências industriais, econômicas europeias, né? Você tem uma grande expansão imperialista também e o domínio do mundo pela Europa. Não só o domínio territorial, as colônias na África, né? As possessões na Ásia, na Oceania, mas também o domínio econômico sobre as economias da América Latina, né, particularmente, e você tem também a grande expansão, né, econômica, o desenvolvimento das estradas de ferro, ou seja, é um período de grande crescimento, de grande desenvolvimento, só comparável com o que a gente vive hoje, no início do século XXI, né, com essa expansão principalmente, né, da informática, da cibernética, né, da inteligência artificial, que realmente é uma outra revolução, é uma outra forma, e que quebra padrões, né? Como pensar a sociedade, como se colocar, né? Não veio ninguém não, né? Tá? Por isso que eu tenho que olhar aqui, porque fica mais fácil ver pelo PDF. Bem, então essa Belle Époque, por mais que fosse um momento em que você tem uma ascensão de uma classe média, né? Mais técnicos, mais engenheiros, mais médicos, mais professores, né? Mais funcionários públicos, os estados crescem, né? Tem mais serviços a desempenhar. Então a classe média cresce com isso também, né? O desenvolvimento industrial, tá? Você tem o surgimento da indústria do turismo, né? O turismo ele se desenvolve muito a partir do final do século XIX, e até mesmo famílias operárias podem fazer excursões. É muito comum excursões de trabalhadores ingleses, britânicos, a França, a Bélgica, a Holanda e vice-versa também, né? Eles circulam, algumas excursões vão até a Itália, né? Então você tem Espanha, muito visada também, principalmente na sua região do Mediterrâneo, né? Andaluzia, a região de Valência, a região de Barcelona, muito visada. Então, o turismo integra a Europa, particularmente a Europa Ocidental, né? Ele integra, e você tem a expansão dos meios de comunicação, jornais, revistas, o surgimento das revistas, né? A partir de 1880, em grande número, elas já vinham se desenvolvendo desde 1830, 1840, mas a partir de 1880 foi um enxame, né? Os jornais também, muitos jornais, ou seja, é uma civilização em ascensão, né? E, ao mesmo tempo, também é uma civilização que, dentro dela, sente um certo mal-estar. É o texto do Freud, né? 1905, o mal-estar na civilização, né? E também a Sagração da Primavera, do Igor Stravinsky, que é um balé, né?
voltado para a ópera, e, nesse caso, é um balé que vai ser desenvolvido uma coreografia pelo bailarino russo Nijinsky, né? Assim como os Stravinsky também era russo, né? Mas eles viviam na França. Nijinsky vai fazer uma coreografia completamente revolucionária. Tanto que quando é apresentado esse balé, há um conflito. O pessoal joga comida, tomate no palco, agridem as pessoas, os bailarinos. É uma coisa horrorosa. A primeira sessão foi uma coisa horrorosa. Foi uma ruptura completa, né? E realmente isso aí mostra o quê? Há um certo mal-estar. Aquela pintura do grito, né, do Monk, né? Que mostra bem esse desespero, né? O grito surdo, né? O desespero que está presente. Ou seja, Belle Époque, mas existe um mal-estar, né? Tudo isso, né, que a gente está vendo nessa época é cercado por conflitos nacionalistas. A França desenvolve um sentido de revanche, vingança, por conta da derrota perante a Alemanha em 1871, quando a Alemanha se proclama como império, né? E a França foi derrotada e perdeu territórios, Alsácia, Lorena, né? Na fronteira com a Alemanha, territórios que passaram para a Alemanha. Então, há um sentimento francês que é até divulgado nas escolas, né? Enfatizando o nacionalismo. A República Francesa é muito nacionalista, né? E esse sentimento francês de vingança, né? Devia se vingar da Alemanha, retomar seus territórios, derrotar a Alemanha, né? Por outro lado, a Alemanha tem um sentimento do pan-germanismo. Onde houver povos alemães, a Alemanha quer unificar. Daí a Áustria, Croácia, países que têm, né, povos germânicos, né, deveriam ser unificados à Alemanha, formando um grande império alemão, né? Do outro lado, temos os russos com o pan-eslavismo, né? Os povos eslavos serem protegidos pela grande mãe russa, né? Rússia, pelo Império Russo. Então, tudo isso mostrando que está latente o conflito na Europa, né? Esse nacionalismo persistem. E mesmo com todo o comércio, esses países fazem comércio entre si, é uma coisa impressionante. Alemães investem na Rússia, né? Franceses investem na Alemanha, alemães investem na França, ingleses investem na Alemanha. Então, é uma coisa assim impressionante. Há trocas comerciais, há crescimento industrial, há expansão do comércio, a indústria do turismo, ou seja, trocas culturais, mas existem esses nacionalismos por baixo, né? Inflamando sentimentos de vingança, de superioridade, né? A questão balcânica vai ser explosiva, assim como a questão do Marrocos também, né? Porque são regiões disputadas. A Península Balcânica, né, que vai da Grécia até a Croácia, a Eslovênia, né, ela era fragmentada. Daí a gente fala balcanismo quando uma região, que não é muito grande, é fragmentada em várias regiões, né? Então você tem aí a questão, né, de ter vários países ali. Na realidade, são países, mas são dominados por grandes impérios. Parte da Península Balcânica era dominada pelo Império Turco, né? Uma parte pequena, né? A Albânia era turca ainda. Parte é dominada pelo Império Austríaco. Alguns países são independentes. É o caso da Bulgária, é o caso da Grécia, é o caso da Romênia, é o caso da Sérvia, né? E aí você tem uma questão importante para o Império Russo, que é a saída para o Mediterrâneo. A Sérvia é uma grande aliada do Império Russo, porque é um país majoritariamente eslavo, né? Cultura eslava, religião cristã ortodoxa, né? Então, a Sérvia é um grande aliado. Só que para a Rússia alcançar o Mediterrâneo, seria necessário que a Sérvia anexasse Montenegro e Bósnia e Herzegovina, principalmente a Bósnia, que tem um litoral mais navegável, né?
lá no litoral de Montenegro é muito... não tem baía, não tem entrada, né? Um litoral muito montanhoso, né? Agora, a Bósnia tem um litoral relativamente navegável, então seria necessário anexar a Bósnia, que é uma província do Império Austríaco, né? Ora, essa ação da Sérvia na Península Balcânica, ela causa conflitos internos e estimula que povos como os albaneses, macedônios, dominados pelo Império Turco, ou mesmo, então, povos como croatas, eslovenos, bósnios, dominados pelo Império Austríaco, queiram se separar. Há um movimento de separação muito forte na Bósnia, né, de independência, que é alimentado pela Sérvia, né? E aí nós temos também do outro lado do Atlântico o Marrocos. O Marrocos era uma colônia espanhola, né? Atualmente são duas regiões, o Marrocos e o Saara Ocidental. Só que o Saara Ocidental é uma região que foi ocupada pelo Marrocos. Depois da independência, o Marrocos invadiu o Saara Ocidental e até hoje há um conflito que existe ali. A ONU reconhece o Saara Ocidental como um país independente, mas o Marrocos não reconhece, os aliados dele não reconhecem, Estados Unidos, Israel, e até hoje esse conflito permanece ali, do Saara Ocidental. Bem, mas o Marrocos era uma colônia da Espanha, né? E no final do século XIX, a França ela obteve do governo espanhol licença para explorar o Marrocos, petróleo, né? E fazer comércio. A França tinha interesse. A França dominava a Argélia, né? E tinha interesse nesse comércio com o Marrocos. Então, a Alemanha não aceitou isso. Por duas vezes, no início do século XX, quase foram à guerra, por causa da questão da presença francesa militar, ocupação do Marrocos. Isso porque, na Conferência de Berlim, 1884-85, quando se discutiu a África, né, ficou acertado que o Marrocos era colônia da Espanha. E a Espanha não poderia ceder para ninguém. E a Espanha desrespeitou um pouco essa deliberação ao ceder a exploração do Marrocos para empresas francesas, empresários franceses. A Alemanha não aceitou isso. Por duas vezes, tropas alemãs, a Marinha de Guerra Alemã cercou o Marrocos, né? E a França mobilizou tropas para lá também. Por duas vezes, ingleses e americanos tiveram que entrar para negociar e não ter uma guerra ali. Ou seja, a guerra quase estourou entre a França e a Alemanha por causa do Marrocos, por duas vezes, né? Então, essa questão aí é importante a gente ver, né? Desses conflitos, né? Que estão presentes e estão suscitando nacionalismos, ódio, há uma pregação de ódio. Ou seja, por baixo de toda a questão, né, do desenvolvimento técnico, do avanço das artes, né, por baixo de tudo isso, né, de um certo bem-estar social, até do sentido de que a classe média cresceu, está consumindo, as casas estão melhores, há uma preocupação com saneamento básico, né? O avanço da medicina, da vacinação, inclusive, né? Tudo isso faz com que há um certo sentido de bem-estar, mas, por outro lado, você tem esse ódio insuflando esses países, né? A Inglaterra mantém a maior potência da época, né? O Império Britânico é a maior potência da época, domina vastas regiões na África, na Ásia, só a Índia, né? O subcontinente indiano, já quase todo o sul da Ásia, né? Porque pega vários países hoje, Paquistão, Índia, Butão, Nepal, Bangladesh, Mianmar, era a Birmânia, né? Mianmar, e no sul o arquipélago, né? do Sri Lanka. Tudo isso era o subcontinente indiano que os ingleses dominavam. Então, e além de possessões na China, né? Malásia, né? Então, os ingleses tinham uma ocupação grande na Ásia e na África, várias colônias, né? Rivalizavam com os franceses em termos de domínio territorial, né? Então, essa questão, a Inglaterra é uma grande potência, e para manter
essa postura de grande potência, ela investia muito em armamentos, né? A Alemanha, no início do século XX, se tornou a maior marinha de guerra da Europa, superando os ingleses. Então, houve um investimento maciço da Inglaterra, e antes da Primeira Guerra Mundial, 14, a Inglaterra já havia retomado esse ponto, né, de ser a maior marinha de guerra europeia, superando por pouco a Alemanha, né? Então, isso aí é importante, mostrar como há uma corrida armamentista muito forte, né? E uma corrida armamentista com armas tecnologicamente muito mais desenvolvida, né? A política de alianças, em função dessas disputas, né, de colônias, mercados e superioridade bélica, né? França e Inglaterra, né, fazem uma aliança e a Tríplice Entente, né, que depois vai incluir o Império Russo. E, por outro lado, a Tríplice Aliança. O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália vai entrar nessa Tríplice Aliança. Tá? A Itália, por quê? A Itália tinha interesses na África. Ela consegue dominar a Líbia, né? A Tunísia disputa com a França, e ela depois vai invadir a Somália e tentar tomar a Etiópia, só que é derrotada na Etiópia. A derrota italiana na Etiópia, em 1894, é a primeira grande derrota de uma potência imperialista europeia na África. A Etiópia era um país independente e foi reconhecida como país independente na Conferência de Berlim, de 84 a 85, né? Então, a Itália invade a si mesmo. Ela quer ocupar e é derrotada. A Etiópia recebe armas e técnicos militares da França e da Inglaterra, e isso contrariou muitos italianos, o que fez com que a Itália assinasse esse tratado com a Alemanha e com a Áustria-Hungria. Muito embora a Itália tivesse ainda problemas sérios com a Áustria-Hungria na fronteira, né? Na fronteira com a Croácia, na fronteira com a própria Império Austríaco, o norte da Itália, a região de Verona era dominado pelo Império Austríaco, né? E a costa da Dalmácia, que fica a Croácia também, que o Império, a Itália tinha interesse, era dominada também pelo Império Austríaco, que era a Croácia, né? Então você tem aí a Itália, mesmo tendo esses conflitos com o Império Austríaco, ela vai assinar essa Tríplice Aliança. Mas é uma Tríplice Aliança de defesa. É o que a Itália vai utilizar depois para entrar na guerra, né? Bem, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Bem, vamos lá, que vai dar origem à guerra. O cinematógrafo Lumière, aqui um cartaz envolvendo vários elementos da Belle Époque, o Le Chat, né? O gato, que é uma pintura, né? Francesa, de um pintor, eu esqueci o nome dele agora, mas é famoso. Ele fazia cartazes para as grandes casas francesas de dança, né, que havia na época, e o Moulin Rouge, o gato uma apresentação de um show que vai ter nessa casa, e ele fez esse cartaz, que ficou famoso, e até hoje é um símbolo, né? Aqui temos também, né, os vitrais da Art Nouveau, né, da Art Deco, também aqui, essas curvinhas aqui, todas as decorações da Belle, marcam bem a Belle Époque, né? O Klimt, pintor austríaco, né? E aquela dama que ele pinta em vários quadros dele, né? Que é a grande musa dele. A África, né? A África, a que chama de Império da Etiópia e a Libéria, estão em amarelo, né? Estão em amarelo, né? São independentes. Tá? Em vermelho, as colônias inglesas. German East Africa é a Tanzânia. South West Africa é a Namíbia. E Camerun, colônias alemãs. Tá? Você tem uma Espanha, tem uma Guiné espanhola aqui embaixo. Aqui, Rio Douro, que é o Saara Ocidental, espanhol, e o Marrocos, também domínio. Aqui colocou como se fosse francês, né? Mas no caso não seria espanhol,
mas acabou sendo dominado pela França por conta desses acordos que a Espanha faz com a França. A Guiné Portuguesa, Cabo Verde aqui perto, tem mais dessas ilhas aqui também, São Tomé e Príncipe, também domínio português, Angola, Moçambique, né? Colônias portuguesas. Madagascar é francesa. Né? Em vermelho, as colônias inglesas. Tá? Bem presentes em toda a África. Né? E a França também, essa área, esse marrom claro, o marrom mais escuro aqui é a Bélgica. Né? Aqui a Península Balcânica, né? O domínio da Turquia, né? Aqui a Albânia está como e a Macedônia, que é ao norte da Grécia, tá como se fosse Império Austríaco. Não é. A Albânia ela é da Turquia. A Turquia que dominava a Albânia. Tá? Então a Albânia e a Macedônia. Montenegro, né? Bósnia e Herzegovina, né? Bósnia e Herzegovina são. Montenegro aparece como independente, não é? Tá? Então você tem a Bósnia e Herzegovina aqui, que é a província do Império Austríaco. Tá? E nesse caso aqui, Bulgária, Romênia, Sérvia, países independentes. Tá? Aqui o Le Petit Journal é uma revista francesa, muito embora se chame jornal, mas é uma revista francesa, a capa sempre é colorida e sempre charges políticas, né? O Le Petit Journal mostrando o imperador austríaco e o imperador russo puxando o tapete da Turquia. É a disputa pela Península Balcânica. Né? No caso, a Áustria já havia feito um acordo com a Turquia. Né? Já havia feito um acordo com a Turquia, reconhecido as possessões turcas. Né? Então, nesse caso, não teria muita razão de ser. Mas, de qualquer maneira, né, ele está aqui com a Bósnia e Herzegovina, que foi uma província turca durante algum tempo, depois ela acaba perdendo para a Áustria, mas perdeu já há bastante tempo. O Império Russo, através da Sérvia, está querendo entrar, né, mas chegando através aqui do Mar Negro, né, ele quer chegar, né, até o Mar Adriático. Né? Então, essa charge mostra isso. O arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa serão assassinados. Aqui está a carruagem levando os corpos deles, na Áustria. Né? E aqui está o assassino, Gavril Filip, que é um bósnio de origem sérvia. Ele participava de uma associação secreta, né, terrorista, Mão Negra, que era um grupo nacionalista sérvio que lutava pela independência da Bósnia e pela anexação da Bósnia e Herzegovina à Sérvia. Né? Ele foi preso, ele que disparou os tiros. Né? O arquiduque estava em Sarajevo, capital da Bósnia, e desfilando numa carruagem aberta, e ele se aproxima, na verdade foram 3 que fizeram o disparo, quem fez o disparo foi ele, mas 3 que se aproximaram, 2 conseguiram ser contidos, mas ele que se aproximou e deu os tiros e matou o arquiduque e a esposa. O arquiduque seria o herdeiro do trono austríaco, o imperador austríaco estava muito idoso já, né? E ele é o filho do imperador, seria o herdeiro do trono austríaco, mas com o assassinato dele, a Áustria ficou sem herdeiro. Tanto que após a guerra, o Império Austríaco acaba. A Áustria vira uma república e as regiões dominadas pelo Império Austríaco vão virar repúblicas também, vão se separar. Né? É o desmembramento do Império Austríaco. Né? Foi o império mais desmembrado da Segunda Guerra Mundial. Né? Aqui temos os nacionalismos. Né? O cartaz inglês, quando a guerra já começou, né? E a Inglaterra está se mobilizando, britânicos, né? Venha para as Forças Armadas do seu país, Deus salve o rei. Né? Aqui temos uma charge italiana mostrando o Kaiser alemão, Guilherme II, devorando o globo. Né? Então ele é apontado como quem iniciou a guerra. A Alemanha vai ser apontada como quem iniciou a guerra. E aqui um cartaz alemão bem interessante, porque havia uma oposição à guerra
do maior partido político alemão, que era o Partido Social Democrata. Era o Partido Socialista, né? Muito forte, com sindicatos, centrais sindicais, né? Então, o Partido Social Democrata, ele, muito embora fosse o maior partido, ele não dominava o parlamento, porque ele não tinha 50% do parlamento, ele tinha menos de 40%, né? Mas ele era contra a guerra. Só que para aprovar os créditos de guerra era necessário 2/3 dos votos, né, no parlamento. Então há toda uma campanha, né, para mobilizar trabalhadores em cima do sentimento nacionalista, e esse cartaz coloca isso, né, essa aliança das Forças Armadas com os trabalhadores, os soldados que vão para a guerra e os operários produzindo para a guerra, né? Então esse cartaz alemão mostra bem isso. Eles vão conseguir os 2/3 dos votos, né? Boa parte do Partido Social Democrata vai votar a favor da guerra, né? Uma minoria vai ser contrária à guerra, junto com alguns partidos menores que vão ser contrários à guerra também. E vem o início do conflito. A primeira fase do conflito é a chamada guerra rápida, guerra de movimento, né? Quando a guerra estoura, ela estoura por conta do assassinato do Francisco Ferdinando, na Bósnia, e a Áustria dá um ultimato à Sérvia, pelo envolvimento dela nesse assassinato. A Sérvia não aceita o ultimato. E como o ultimato era praticamente impossível de ser cumprido, né? Vai estourar a guerra. A Áustria vai declarar guerra à Sérvia e mobiliza suas tropas para invadir a Sérvia, a partir da Croácia, da Eslovênia, invadir a Sérvia, né? Ora, quando a Áustria declara guerra à Sérvia, o Império Russo, aliado da Sérvia, declara guerra à Áustria. E ao fazer isso, o Império Alemão, aliado da Áustria, declara guerra ao Império Russo, né? Ora, como a França tinha uma aliança com a Rússia, ela declara guerra ao Império Alemão, né? E o Império Alemão, ele vai atacar rapidamente a França, que ele quer derrotar a França rapidamente, né? Então ele vai atacar a França rapidamente, mas para fazer isso ele invade a Bélgica, né? E ao invadir a Bélgica, a Inglaterra, que tem um tratado com a Bélgica, declara guerra ao Império Alemão também. Essa guerra, que parecia ser rápida, em agosto de 1914, vai se mostrar uma guerra que não vai ser rápida. Vai durar mais de 4 anos, né? E uma guerra de uma destruição incrível e uma mortandade imensa. Só em soldados mobilizados foram mais de 10 milhões de mortos. Calcula-se que a guerra, atingindo a população civil, né, principalmente na área leste da Europa, né, as fronteiras com o Império Russo, né, o Império Austríaco, a Península Balcânica, e também com a fronteira da França, Bélgica, Alemanha, né? Essa é uma região que teve muito movimento de tropas e as populações civis foram muito atingidas. Calcula-se que os mortos da guerra tenham ficado entre 15 milhões a 20 milhões no total, né? Uma cifra inimaginável, né? Ora, a Primeira Guerra Mundial, ela começa quando começa como se fosse uma guerra do século XIX. Uso ostensivo dos cavalos, há uma cavalaria ainda, né? Inclusive, isso vai render desastres na guerra. A cavalaria inglesa ataca as tropas alemãs de frente e é toda dizimada, né? Então você tem os poloneses também, a cavalaria polonesa também foi dizimada na guerra, né? Então você tem essa guerra, ela se apresenta como uma guerra do século XIX, mas vai ser uma guerra do século XX. Rapidamente entram as grandes armas, grandes canhões, né, metralhadoras, logo vão se desenvolver os tanques de guerra, e os franceses vão ser os melhores tanques da época, os mais leves, os mais rápidos, os mais adaptados ao terreno. Os tanques alemães são muito pesados, né? Então você vai ter um desenvolvimento bélico monstruoso na guerra. Ora, o avião, quando começa a guerra, ele era usado para espionagem, né?
para visualizar o movimento de tropas, estudar as regiões. Era um teco-teco, né? Quando termina a guerra, os aviões já estão atacando direto há muito tempo, jogando bombas, dinamites, metralhadoras, né? Já estão disputando o ar, atacando um ao outro, né? A questão é que os aviões na Primeira Guerra não voam muito alto, né? Então são alvo da artilharia antiaérea com uma certa facilidade. Mas, de qualquer maneira, isso também vai se aperfeiçoando durante a guerra. Outra arma aperfeiçoada foram os submarinos. A Alemanha desenvolveu uma guerra submarina já desde o início da guerra. Os submarinos alemães eram pequenos, os U-boats, né? Eram pequenos e eram muito rápidos, né? E tinham um bom potencial bélico. E explodiam muitos navios mercantes, principalmente o comércio que a Inglaterra fazia, não só comércio, mas também transporte de armas, até de tropa, né? Canadá, Inglaterra, e também Estados Unidos, Inglaterra, né? Os americanos não entraram na guerra de cara, mas, obviamente, desde o início da guerra, apoiaram o esforço de guerra britânico, né? Fornecendo alimentos, remédios, e até técnicos militares americanos foram para a Inglaterra, né? Como vai acontecer na Segunda Guerra Mundial também, né? Então, os Estados Unidos vão entrar na guerra em 1917. Aí que eles entram mesmo, né? Declaram guerra à Alemanha depois que a Alemanha torpedeou um navio americano, né? Que levava passageiros, um navio de passageiros. Não tinha necessidade, com bandeira americana, não havia necessidade de torpedear esse navio. Ele foi torpedeado e afundou e morreu muita gente, né? Então, a partir daí que os americanos declararam guerra à Alemanha mesmo e entraram na guerra de peso. Então, é uma guerra que vai... O começo dela, os primeiros meses, foram rápidos, de mobilizações rápidas, mas logo ela se assenta, né? Quando chega em dezembro, já parou. Já temos trincheiras cobrindo praticamente toda a região de fronteira da França com a Alemanha e no meio, cortando a Bélgica ao meio praticamente, né? É uma coisa assim monstruosa, né? Então você tem aí uma questão pesada nessa guerra, que vai ser a guerra de trincheiras, né? Que se desenvolve a partir de dezembro de 14 e vai até outubro de 17, né? Quando os americanos já tinham entrado na guerra e os tanques franceses já bem desenvolvidos começaram a furar as trincheiras, né? E, ao mesmo tempo, também com a saída da Rússia da guerra por causa da Revolução Soviética, que a gente vai ver mais à frente. Então, tem uma fase, que é essa chamada Guerra de Movimento, que vai de agosto a dezembro de 14, a Guerra de Trincheiras, e depois a terceira fase, retomando a Guerra de Movimento, por causa do desenvolvimento tecnológico, né, os aviões, os tanques, etc. e tal. E aí vai de outubro de 17 a novembro de 18. Né? Bem, prosseguindo aqui. O Império Otomano e a Bulgária declaram guerra aos impérios centrais em 1915. Declaram apoio, né? Vão apoiar a Áustria-Hungria e a Alemanha. Já Portugal, Itália e Grécia entram na guerra ao lado da Tríplice Entente. Tudo em 15. Como eu falei, Portugal vai atuar muito mais na África, muito embora tropas portuguesas tenham entrado também na Guerra de Trincheiras, na fronteira da França com a Alemanha. Mas Portugal vai atuar muito mais na África, Guiné-Bissau, né, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Né? Em 1917, com a Revolução Russa, né, em fevereiro, a Rússia se proclama república e o Kaiser é afastado, o Império é afastado. Na verdade, não se proclamou república, ela se manteve ainda como monarquia. Muito embora quem governasse fosse o parlamento russo, a Duma. Né? E até que em novembro, né, no caso foi em outubro pelo calendário russo, né, mas novembro pelo calendário ocidental, em novembro foi feita a Revolução Soviética, dos sovietes, e a Rússia vai sair da guerra. Né? Em março de 18, ela assina um tratado de paz com a Alemanha, a Áustria-Hungria, e sai da guerra. Né? Então, essa saída da Rússia já era esperada. Os americanos entraram na guerra em abril de 17. Eles vão mandar tropas para a Europa, são 500 mil americanos que vão lutar na Europa. Né?
e vão com armas desenvolvidas. É uma questão também importante a gente salientar o desenvolvimento de armas químicas e biológicas, muito usadas na Primeira Guerra Mundial. Tão usadas que após a Primeira Guerra Mundial, após o Tratado de Versalhes, é feita uma conferência em Genebra que vai proibir o uso dessas armas em guerras futuras. Né? A Alemanha nazista vai usar armas químicas e biológicas na Segunda Guerra Mundial, mas contra países que não... O Japão também vai usar, países que não participaram da Conferência de Genebra. Foi o caso da União Soviética, que na época estava ainda no processo revolucionário, e por isso não participou da Conferência de Genebra, e o caso do Japão, da China, né? Também a Coreia, vão sofrer com armas químicas e biológicas. Alemães e japonesas, né? Vão usar armas químicas e biológicas ostensivamente. Após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, esse protocolo vira internacional. Né? Os países têm que assinar, porque os membros da ONU compartilham que não podem usar armas químicas e biológicas, muito embora alguns países, como Israel, tenham usado na faixa de Gaza, né? Usou na faixa de Gaza, né? Armas químicas, né? O fósforo, principalmente. Né? Então, você tem aqui a Revolução Russa e a saída do Império Russo e a entrada dos Estados Unidos vão desequilibrar. Né? Os alemães pensavam que, com a saída da Rússia, eles pudessem ter uma folga, né? E realmente tiveram, mas só que já estava em março de 18, os americanos já estavam em peso na Europa, né? E armas novas, francesas principalmente, o avião francês mais rápido, né? E, no caso, o avião inglês também bem rápido, mais do que os alemães, começam a destruir a aviação alemã, né? E, por outro lado, os tanques de guerra franceses, principalmente, que vão ser a grande inovação para invadir as trincheiras. Né? Aqui temos Ypres, né, na Bélgica, a catedral completamente destruída. A Bélgica foi destruída demais na Primeira Guerra. Muito, 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 muito. Aqui, os canhões, tamanho dos canhões, olha os canhões, né? Uma linha de canhões bombardeando. Né? Aqui temos os soldados avançando, alemães, no inverno, mas é um lodaçal, porque é uma área que já foi ostensivamente bombardeada, uma área entre trincheiras, né? E o avanço deles é problemático, não tem como avançar. Vira um lodaçal, a neve afunda, lama, né? Então vira um lodaçal. Aqui charges brasileiras, do Belmonte, um chargista paulista, né? Ele fez muitas charges. Não, esse cara, não sei se é o Belmonte ou se é não, esse é carioca. Esse é um chargista carioca. Não aparece aqui, é o Machado. Outra Machado. Aqui, Papai Noel e seus bombons. Papai Noel com uma espada suja de sangue. E aqui na cabeça do Papai Noel nós temos a coroa do Kaiser alemão, né? Quem iniciou a guerra. Isso é muito difundido, né? Papai Noel olhando as bombas. O Natal europeu. Né? Aqui temos uma charge mostrando, né, a América e a Ásia socorrendo a Europa doente. Né? E, no caso aqui, a África aparece abanando essa Europa doente. É uma posição bem subalterna e bem subserviente. Né? É uma charge bem preconceituosa, claro, né, com todos os valores da época. O indígena americano, né, o soldado asiático, tipicamente indiano, socorrendo a Inglaterra aqui, a Europa, que aparece mais como uma velha rainha inglesa, né? No caso, ainda já era o rei, o filho da Vitória, né? As charges publicadas, né? Aqui, o mapa, né? Como está a Europa no começo da guerra, né? Então, você tem aqui, né? Alguém apareceu aí. Tem... Permitir um convidado. Jamile. Boa noite, Jamile. Boa noite.
Vamos lá. Prosseguindo. Aí, voltando aqui. Aqui o mapa da Europa, né? Aqui temos o que seria a monarquia, república, democracia liberal, regime autoritário, mas com constituição, e regime autoritário. O Império Russo aparece como regime autoritário, porque ele não tem constituição. Tá? Mas ele tem um parlamento. O parlamento russo, na época, Duma, tinha obtido alguns poderes em função da Revolução 1905, mas mesmo assim estava longe de ser um parlamento alemão, que é um regime forte, né? Mas o parlamento tem um certo poder. Né? Aqui podemos ver, né? A própria Itália aparece como um regime autoritário. Isso aqui está errado, porque a Itália era uma monarquia liberal, parlamentar. O parlamento tinha muito poder na Itália, tanto que a Itália demora a entrar na guerra. Né? O parlamento italiano segurou o máximo que pôde. Ela só entra na guerra quando aparece a possibilidade de tomar áreas do Império Austríaco, né? que eram população italiana. Então você tem aqui, né, a Itália, né, França, é uma república, né, república, democracia liberal, né? A Inglaterra, monarquia, também como democracia liberal. A Espanha aparece como regime autoritário. O parlamento espanhol tinha uma certa força, a Espanha tinha muitos partidos políticos, tinha eleições regulares. Agora, é claro que era uma monarquia que concentrava ainda poderes, né? E era um regime muito oligárquico, né? Mas botar Portugal como... Portugal já era uma república, a república em Portugal foi proclamada em 1910, né? Então, Portugal já era uma república quando estourou a guerra e coloca Portugal como uma democracia liberal. Então, está aqui, a Albânia aparece aqui como regime autoritário, monárquico, muito embora a Albânia ainda tivesse um domínio ainda do Império Turco, como aqui a região ao norte da Grécia também, que era a Macedônia, né? Que depois vai se separar. Né? A Sérvia, né? Montenegro aparece aqui também independente, muito embora tivesse um certo domínio do Império Austro-Húngaro ainda, sobre o Montenegro. Romênia, Bulgária e Sérvia que são independentes. Essa classificação é meio preconceituosa até, assim, é autoritário, não sei o quê. Tá, mas de qualquer maneira, né? A Noruega, Suécia, Dinamarca aparecem como regimes monárquicos, democracias liberais. Tá? Então, prosseguindo aqui, Oriente Médio, né? Aí temos domínio francês, temos em rosa domínio italiano, a Líbia, aqui domínio britânico, o Egito e o Sudão, né? Aqui temos também toda essa área aqui dominada pela Grã-Bretanha, do Estreito do Hormuz até o sul aqui, né, da Península Arábica, o Iêmen, protetorado, né? Omã, Iêmen, Aden. Em verde, o domínio turco, entrando um pouco pela Península Balcânica, né? Em vermelho, o domínio russo, entrando pela Ásia Central, Mar Cáspio, aqui em cima o Cáucaso, né? O Mar Negro, aí, domínio russo completo. E aqui, esse marrom aqui, né? Domínio britânico, essa região já chegando à região do subcontinente indiano. Né? Então, você tem o Oriente Médio, o que é chamado Oriente Médio, na verdade, pega o norte da África, parte da Ásia Central. O Oriente Médio é essa região que envolve o Egito, a Península Arábica e a região em torno do Planalto da Anatólia, do Mar Negro, com o Mediterrâneo, onde hoje é a Turquia. É isso que é o Oriente Médio. Né? Essa região aqui. Norte da África, e aqui já é a Ásia Central. Pérsia, o atual Irã, né? E os domínios russos aqui em vermelho, aqui em cima. Né? Então você tem uma região fragmentada e de interesses diversificados. É claro que o Império Turco
ele domina uma vasta região estratégica, né? E que causa um problema na conexão entre o Oriente e o Ocidente, né? Que aí domina boa parte da Península Arábica, mais todo o litoral mediterrâneo aqui, Síria, Líbano, Palestina, né? Jerusalém aqui, mais todo esse planalto da Anatólia, toda essa região aqui do Mar Norte, entrando pela Mesopotâmia, o Iraque, né? Kuwait, né? Então, realmente a posição dele é estratégica. Isso vai levar a guerra em duas frentes aqui, contra o Império Turco e seu aliado, a Alemanha, né? Alemanha e Áustria-Hungria. Tá? A participação das colônias. Aqui temos tropas sikhs, eles usam turbantes. Isso é uma confusão muito grande que se faz, né? Na época que teve o atentado das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, em 2001, né? Alguns meses depois houve alguns americanos boçais, né? Como a média dos americanos costumam ser, atacaram pessoas que eles consideravam muçulmanos para se vingar daquele atentado, né? E como se todo muçulmano fosse terrorista, né? Então, teve o caso de sikhs que foram assassinados. O sikh não é muçulmano, né? O sikh é uma etnia indiana, né? Que adota como princípio religioso basicamente o hinduísmo, a religião hindu. Mas ele também adota alguns princípios do Islã. Então ele mistura um pouco alguns princípios do Islã com uma base hindu bem grande. E eles usam turbante porque o homem sikh não corta o cabelo. Tá? Ele não corta o cabelo dele é comprido. Então ele ajeita o cabelo, faz lá e bota o turbante segurando o cabelo. Né? Por isso que eles usam turbante. O muçulmano, ele não usa turbante. O máximo que ele usa é um chapéuzinho, como esse negro aqui do Senegal, que é muçulmano, está usando. Tá? Então, o muçulmano não usa turbante. Tá bom? Então, assassinaram sikhs que usavam turbante, pensando que fosse coisa de gente ignorante, boçal, assassina. Né? Aqui tem um cartaz interessante. A tropas coloniais na África. Elas são basicamente compostas pelos povos colonizados, pelos africanos, da Tanzânia, Namíbia, Camarões, eles que vão formar as tropas alemãs na África. Né? É interessante isso. Ao contrário das tropas inglesas, francesas, portuguesas, belgas, que lutaram contra os alemães, né? A grande maioria, são brancos, né? Europeus. As tropas alemãs, a grande maioria são africanos. Né? Interessante também que as tropas alemãs não foram derrotadas na África. Tá? Elas infligiram derrotas aos seus opositores, franceses, ingleses, portugueses, mas elas não foram derrotadas na África. Tá? Quando terminou a guerra, as tropas alemãs continuavam dominando as suas áreas coloniais e haviam até entrado em algumas áreas coloniais rivais, vizinhas, inimigas. Mas tiveram que se render, porque a Alemanha se rendeu. Né? Então a Alemanha vai perder suas colônias na África. Aqui ao lado, um cartaz francês incentivando, né, as tropas coloniais, negros, africanos, né, também argelinos, marroquinos, vão lutar com os franceses na Europa, né? Então vão para frente de batalha, claro, né? Então aqui mostrando um soldado negro, né, na frente das tropas, com o peito aberto, levantando a arma, vai levar um tiro, claro. Né? Os outros estão agachados, mais protegidos, né? Mas ele está representando esses africanos que lutam com fervor pela França. Né? Então, é um cartaz de propaganda. Aqui as trincheiras. As trincheiras. Aqui temos dois retratos, que era uma tropa, né? Uma tropa britânica, e depois do bombardeio, os corpos mortos aqui dos soldados. Aqui é uma trincheira alemã. O capacete, né? Dá para ver, trincheira alemã. Todo mundo aqui perfilado.
E aqui uma revista em quadrinhos francesa sobre a Guerra das Trincheiras, do Tardy, né, um desenhista francês, né, mostrando 2 cadáveres aqui, 2 esqueletos, juntos, morreram na trincheira. A trincheira foi uma coisa monstruosa, né? Primeiro, pela questão do seu desenvolvimento. Eles vão aqui mostrando uma trincheira britânica, pós-bombardeio, já é a fase final da guerra, né? Quando eles já estão avançando, já em 18, né? Já começam a avançar, superar as trincheiras. Então, a tropa está quase toda fora da trincheira. Tá? E aqui uma montagem mostrando um soldado desesperado, uma foto desse soldado. Aí colocaram diante da destruição de uma trincheira, né? Cavalo morto, carroças destruídas, para realçar o desespero desse soldado, né? As trincheiras são uma coisa horrorosa, né? Porque os homens vivem ali dentro, eles participam dessa vida ali, né? Ficam ali durante vários meses até conseguir uma licença para sair, os sobreviventes, né? Poder ir para sua casa, voltar, ficar uma, 2 semanas e depois voltam para a trincheira, né? Então, péssimas condições de higiene, mas elas são todas, assim, vascularizadas, né? Você tem uma trincheira de frente, que é onde ficam as tropas para o confronto. Aí você tem as entradas, que vão para as partes de trás, onde ficam os gabinetes dos oficiais, né? Depósitos, tá? Aí você tem enfermarias, né? Aí você tem uma parte mais atrás também, onde fica lugares onde os homens descansam, dormitórios. Aí você tem uma parte mais atrás, que é onde ficam, né, o depósito de alimentos, remédios, etc. e tal, que é distante, né? Cozinhas. Então você tem a trincheira, ela é vascularizada, uma coisa impressionante. Devastou várias regiões. Essa fronteira da França com a Alemanha toda, uma região belíssima, foi toda devastada com trincheira. A Bélgica foi toda cortada por trincheiras, o norte da França também. Uma coisa absurda isso, né? E a trincheira ficou durante muito tempo, né? Durante quase 3 anos de trincheira, 2 anos e 10 meses, que as pessoas ficaram enfiadas nas trincheiras. Aí, de vez em quando, vinha uma ordem, tem que avançar. Aí o pessoal levantar para avançar, a metralhadora matava quase todo mundo. As bombas, bombardeios, né? Quando o avião começou a se desenvolver mais, os alemães saíram na frente, bombardeando trincheiras, era um desespero completo. Aí os franceses e ingleses sulaparam os alemães, destruindo aviões alemães e bombardeando trincheiras alemães. Aí a coisa já muda, começa a mudar, né? E a guerra vai ter que voltar a ser de movimento. Mas isso no final de 17. Né? No final de 17. De quase 3 anos de guerra de trincheira. E foi realmente... muita gente morreu na trincheira, até porque algumas áreas eram bombardeadas e os soldados não podiam sair dali, ficavam sem receber mantimento, socorro médico, e morriam ali. Né? Morriam ali. Até que chegassem as tropas, dias depois... Muita gente ferida, já tinha morrido há muito tempo. Né? Morreu também de doenças, né? Tétano, tifo, que é transmitido pela pulga, né? E também o tétano, a peste bubônica, o rato, né? Muita gente morria de doenças nas trincheiras também. As péssimas condições de higiene, o convívio, que você ficava ali, uma área bombardeada, não tinha como sair, né? Bombardeio intenso, ficava dias ali do lado de cadáveres, em putrefação, uma coisa horrorosa. Então, as trincheiras realmente foi uma coisa. Dizer que é inumana, a guerra é inumana, né? Mas as trincheiras são o ápice dessa desumanidade, né? Aqui temos uma floresta na Bélgica completamente arrasada. Completamente arrasada. Esse lago aqui não é um lago, isso aqui é uma fossa que se abriu com os bombardeios, né? E a água da chuva encheu, é lama, lama pura, né? E ele levando aqui os soldados, dando uma trilha feita por essa lama, né? Podendo retornar para sua trincheira. E aqui tem umas igrejas catedrais na Bélgica que foram destruídas pelas tropas alemãs, né? Esse absurdo que é essa guerra de
completo, né? A guerra submarina alemã, né? Os alemães desenvolveram o Bolt alemão, está aqui um exemplo. Ele é um submarino pequeno, né? Pequeno. Ele levava uma tripulação pequena, 20 homens no máximo, né? Pequena e com muitas armas. Tinha que ter espaço para os torpedos, né? E era uma arma atualmente eficiente. Bombardearam, fundaram muitos navios mercantis, alguns navios de passageiro também, foi o caso, né, do navio americano que foi afundado, né? E também navios levando até tropa. O Canadá foi afundado, uma coisa. E aqui nós temos, com a desenvolvimento da Marinha, a Marinha de Guerra britânica e americana desenvolve também o contra-torpedeiro, né? Ou seja, eles lançam essas minas aqui, essas bombas aqui, redondas, essas bolas, são minas. E aqui tem vários, né, pontos de pressão. Qualquer coisa que bata nela explode, e é uma explosão imensa, né? Então eles lançam, eles vão, aí com o sonar que é desenvolvido durante a guerra também, eles conseguem captar a presença de um submarino e lançam essas minas. Ora, o submarino, quando esbarra numa mina, acabou, né? Acabou. Então nós temos aqui, essas minas são altamente destrutivas, muitas vão parar no litoral europeu, Irlanda, Inglaterra, Escócia, Holanda, Bélgica, e vão causar transtornos à população civil, né? A gente chegava perto, explodia, matava, né? Uma coisa absurda, né? Aqui as armas químicas e biológicas, muito usadas na guerra, essa nuvem aqui, né, de uma arma química, gases, causavam efeitos horrorosos. Se as pessoas não morriam, tinham seu rosto deformado, né? Perdiam o movimento das mãos, dos pés, perdiam as cartilagens, né? A orelha, a ponta do nariz desaparecia, né? Os lábios também ficaram desencarnados. Era uma coisa horrorosa, uma guerra realmente. Aqui até os cavalos estão usando a arma, a máscara antigás, né? Os soldados e os cavalos. Os tanques. Olha a grande diferença aqui. Aqui nós temos um tanque alemão. Olha como o bicho é pesado, né? Alto, pesadão, né? E realmente a esteira fica coberta toda pela lataria do tanque, né? Para se proteger dos tiros, do bombardeio. E aqui temos um tanque inglês, seguindo o modelo francês, que é esteira e uma pequena bombardeio na frente. Os soldados felizes da vida que esse tanque aqui, com essas esteiras, ele passa fácil para as trincheiras, porque o tanque alemão não passa. Não passa. O tanque alemão ele vai bem no terreno liso. Pegou um terreno mais pedregoso, ele já começa a sofrer problema. Trincheira ele não passa. Ele não passa pela trincheira. Então, quando os franceses colocaram esses tanques, os ingleses copiaram, aí começou a inverter o resultado da guerra também, fora os aviões, né? Os aviões, a guerra começa com teco-teco, como eu falei, duas asas, logo vão se desenvolvendo e termina com um avião de uma asa só. Metralhadora, levando bombas de grande maior potência, né? Então isso aqui realmente o desenvolvimento da aviação na guerra foi uma coisa estupenda. Ao lado temos o Zeppelin, né, que é o dirigível alemão. Os Zeppelins eram usados também para bombardeio. Bombardearam cidades também, na Bélgica, na França e até na Inglaterra. Chegaram a atingir a Inglaterra. E o Zeppelin, qual é a vantagem do Zeppelin sobre os aviões? Ele voa uma altitude imensa, ele fica fora da artilharia antiaérea. Qual é a desvantagem? Né? O Zeppelin é um alvo muito visto. Então, a partir do que ele desce um pouco, acabou. Então ele tem que se manter muito alto o tempo todo. E a tripulação dele tem que estar com instrumentos de luneta, binóculos muito potentes para poder ver o que está acontecendo. Se tiver um tempo muito nublado, ferrou, né? Ele tem que ficar muito alto. E ele consegue voar, e o bombardeio dele, mas eles fazem leituras por mapas que foram produzidos antes, né?
E aí fica realmente difícil utilizar o Zeppelin para bombardeio, até mesmo para fazer a vista. Mas eles foram usados pelos alemães, pouco usados, mas foram. Né? Após a Primeira Guerra, vão ser mais usados como transporte de passageiros, até que o grande Zeppelin vai ser destruído, é o maior dirigível que havia, né, o Hindenburg, ele vai ser destruído num incêndio nos Estados Unidos, Nova York, se não me engano, onde o Gerson. Eu sei que ele pousou lá, e houve um incêndio. Alguns colocam que foi um incêndio criminoso, né? Destruíram propositalmente, porque já era a época do nazismo e tudo, era um símbolo do nazismo até, né? E a partir daí os alemães vão desistir do Zeppelin, até porque os aviões já estão voando a altitudes muito maiores e o Zeppelin vira um alvo fácil, né? Então vão desistir do Zeppelin, mas durante um tempo, até o meado dos anos 30, ele foi usado como transporte de passageiros. Levava mais gente que o avião, era mais seguro que o avião, rápido, né? E barato, mais barato que os aviões para transportar passageiros, sabe? A cabine deles aqui é imensa, tem até restaurante dentro, né? Então, aqui no Brasil nós tivemos 2 hangares de Zeppelin, um no Nordeste, se não me engano foi em Recife ou Fortaleza, não sei o certo, mas o outro aqui no Rio de Janeiro, está na base Santa Cruz, né? E é um dos poucos hangares de dirigível ainda existentes no mundo, né? Temos esse aqui no Brasil, parece que tem mais 1 ou 2 na Alemanha e acabou. Né? Então é uma coisa assim, lá você pode visitar a base aérea de Santa Cruz e ver lá esse hangar, é uma coisa monstruosa, é imenso, é imenso. Tá? E lá o dirigível teve no Brasil várias vezes, inclusive na época nazista, né? Esteve também com a suástica desfilando por aqui e pousou lá em Santa Cruz. Né? Aqui os aviões, já na fase final da guerra, bombardeio e também aviões caindo, né? Que são atingidos pela artilharia que está na terra. Aqui mostrando o desenvolvimento das trincheiras, né? O avanço de tropas e a organização de trincheira. Os canhões mais pesados ficam bem atrás, porque eles atiram longe, né? Então temos aqui as tropas avançando e a rede de trincheiras até chegar aqui atrás. Né? Mas, como eu falei, com o desenvolvimento dos tanques de guerra, isso aí vai perdendo espaço. Né? Estados Unidos vão à guerra. Duas charges, né? Essa aqui é americana, o tio Sam, apontando, né? É um dever seu, it's up to you, você deve fazer isso, proteger a honra da nação. Aí aparece uma mulher aqui, desmilinguida, nos braços do tio Sam, como se estivesse desmaiada, a bandeira americana caída por baixo dela, e o tio Sam apontando, né? Venha, se alixe agora, unleash now, se alixe agora, né? Isso é um cartaz interessante, que ele é um cartaz da Associação de Produtores de Cinema. Eles que fazem esse cartaz, eles que bancam esse cartaz aí, né? Vão apoiar a entrada na guerra. Aqui ao lado, a Estátua da Liberdade, reunindo os imigrantes em torno dela. A ilha, a Estátua da Liberdade fica na entrada da Baía de Nova York, de Manhattan, né? E você vê, ali tem a ilha de Jersey, para onde iam os imigrantes que chegavam, navio, ali que eles eram separados, né? Tomavam vacina, eram cadastrados e tudo, encaminhados para as outras regiões. Então eles viam de cara a Estátua da Liberdade. Então aí você tem as pessoas orando em torno da Estátua da Liberdade, né? E enquanto a Europa está sendo incendiada, né? Destruída. Então é um apelo aqui, essa charte, se não me engano, é francesa. É um apelo que a Europa faz à entrada dos americanos na guerra. Aí vem charge brasileira, esse aqui é o Belmonte, né? Aí tem um soldado brasileiro afastando, né? Não, esse é o J. Carlos. Está aparecendo aqui? É o J. Carlos, esse aqui é do Rio de Janeiro. Aí tá, soldado brasileiro, alô, alto, o negócio agora é conosco. Ele afastando o alemão, que está com o jornal alemão. O alemão tenta ali cumprimentar ele, ele afasta o alemão.
né? Fora, agora nós. Né? Houve a entrada do Brasil na guerra se deveu muito à aliança com os Estados Unidos na época, né? Houve torpedeamento de um navio comercial brasileiro também, os navios mercantis brasileiros faziam muito comércio com os Estados Unidos, também com a Europa, né? Com Portugal também, claro. E parece que alguns navios foram bombardeados também, mas pouca coisa, né? E o Brasil entra na guerra apoiando o esforço de guerra americano. Nós vamos enviar navios de guerra para a Europa, principalmente navios hospital. Hospital. Há uma tragédia, né? Porque um desses navios, quando chega na Itália, ele já contraiu a gripe espanhola, uma pandemia que surge ao final da guerra e que vai causar dezenas de milhões de mortes pelo mundo, né? Atingindo em cheio a Ásia, principalmente a China, a Índia, regiões muito populosas, né? E muita gente vai morrer. No Brasil, só no eixo Rio-São Paulo, foram 15 mil mortes entre 18 e 19, né? Quando a gripe chega aqui, né? Final de 18 e o inverno de 19 é o período mais crítico da gripe, né? E morreram 15 mil pessoas no eixo Rio-São Paulo, entre Rio e São Paulo. Por fora disso, deve ter morrido mais ou menos a mesma quantidade, talvez um pouco menos, né? Então, foi realmente uma pandemia violenta, todo mundo sofreu com essa gripe, né? Era chamada espanhola porque o primeiro surto é identificado na Espanha em criação de porcos, né? A Espanha não participou da guerra, mas a Espanha produzia alimentos, né? E mandava para a guerra, para a frente de batalha, principalmente países aliados, né? No caso da França, a Grã-Bretanha, recebiam muitos alimentos da Espanha. Então, a criação de porcos na Espanha, de aves, também cresceu muito, e para poder assegurar esse fornecimento à guerra, né? E, então, o primeiro surto é identificado na Espanha, por isso está chamado de gripe espanhola. Mas estudos posteriores mostram que esse vírus já está presente, né? Nas tropas americanas que chegam na Europa, né? Inclusive, há relatos de que havia esse vírus presente nos quartéis americanos que estavam sendo preparados para ir para a Europa, ali já estava presente, né? Então, e uma dessas bases com milhares de soldados americanos ficava próxima a uma área que produzia armas químicas e biológicas. Então, hoje já se estuda a possibilidade de que esse vírus se desenvolve a partir de uma arma química biológica mal desenvolvida, e daí ele infecta soldados americanos que levam para a Europa. Eles desembarcaram na costa da Espanha, né? Daí talvez o surto tenha sido sentido primeiramente na Espanha, mas também na França, e esse navio brasileiro, ele contrai antes de chegar na Europa, né? O navio brasileiro. Os médicos, morreu toda a tripulação. Toda a tripulação. Tanto que os corpos ficaram enterrados na Itália, né? Foi na Itália ou na França, no sul da França ou na Itália que ele parou. Os corpos foram enterrados lá, fizeram até uma homenagem a esses brasileiros que ficaram lá, uma estátua lá na sepultura, né? Uma coisa grandiosa assim. Morreu toda a tripulação do navio, médicos, enfermeiros, marujos, morreu toda a tripulação do navio. Uma coisa absurda. Ou seja, eles já estavam com a gripe antes de parar na Europa. Então, tudo isso leva a crer que essa gripe não foi espanhola, teria sido uma gripe americana, né? E que a destruição causada pela guerra, as péssimas condições de higiene, né, somadas com esse uso abusivo de armas químicas e biológicas, facilitou essa expansão. Bem, aqui temos a Revolução Soviética, né? A Revolução Russa, a Rússia vai sair da guerra, ela não sai em fevereiro, quando o czar é deposto. Quem assume o poder é o parlamento, a Duma, e institui um governo provisório. A Rússia se mantém como monarquia, porém quem governa é o parlamento, o czar está deposto, né? Então, de fevereiro até outubro de 17, no caso, no calendário ocidental seria de março a novembro, né? A Rússia é governada por esse governo provisório. Só que as tensões vão crescendo,
A permanência da Rússia na guerra agrava a situação social, né? Isso faz com que o povo russo comece a se organizar e vai haver a revolução. Nós vamos estudar isso mais à frente, como é que foi essa revolução, né? Ela é importante. Aqui nós temos um cartaz de um soldado soviético combatendo um banqueiro, né? Expulsando ele do mundo, cartaz de propaganda. Aqui temos outro cartaz de propaganda, todos são propaganda, né? Da Revolução Soviética. Os soldados quebrando os grilhões, as correntes que prendem o mundo. E vem aqui uma faixa enaltecendo a Revolução, elogiando a Revolução. E aqui o símbolo da Revolução, a foice e o martelo, a unidade dos camponeses com os operários, né? E o cartaz elogiando a vitória da Revolução. No caso, esses cartazes estão enaltecendo, estão elogiando a Revolução de outubro de 17. Né? Então, quando a Rússia vai sair da guerra, né? Quando ela faz a Revolução, assume um outro governo provisório, revolucionário agora, né? em novembro de 17, e já começa a chamar a Alemanha para a guerra. Já faz um armistício para parar a guerra e já começa a negociar o Tratado de Paz, que vai sair em março de 18. Né? A última ofensiva alemã. A Alemanha tentou uma ofensiva ao final da guerra, né? Entre agosto e outubro de 18. Foi um fracasso. Eles foram derrotados, né? E ao final de outubro, com receio de que a Alemanha fosse invadida, e a Alemanha já estava em convulsão social, o exército alemão depõe o Kaiser, né? O parlamento alemão assume o poder e proclama a república na Alemanha. E nisso, em novembro, ele faz um tratado, um armistício com os aliados. Né? Isso tudo para que a Alemanha não fosse invadida, ou seja, os alemães tinham medo que fizesse na Alemanha o que eles fizeram na Bélgica, na França, né, em outras regiões da Europa. No final do conflito, a crise social e política nos impérios centrais. A Alemanha e a Áustria-Hungria vão passar por revoluções também, né, vão proclamar a república, vão deixar de existir como império. Né? A Áustria-Hungria vai ser completamente desmembrada. Né? A Áustria mesmo, a República da Áustria, vai virar... É uma região pequena comparado ao que era o Grande Império. Surgem vários países da Áustria. Né? Nós temos a epidemia da gripe espanhola, 18 e 19, deixou milhões de mortos pelo mundo. Né? Alguns falam em 60 milhões, outros falam em 40 milhões, mas foi muita gente. Né? A Revolução Social na Rússia, chegando à Europa Centro-Oriental, Bulgária, Hungria, a própria Alemanha vai ter processos revolucionários lá, chegam até a tomar o poder, mas depois são depostos. Né? São revoluções que fracassam, no caso, mas essa revolução na Rússia acaba influenciando muito esses países da Europa Centro-Oriental. Mesmo com a saída da Rússia, o Império Alemão não tem mais condições de permanecer no conflito. Em março de 18, quando a Rússia assina o Tratado de Paz com a Alemanha e com a Áustria, saindo da guerra, os americanos que já estavam se preparando para entrar na guerra, né, vão entrar em abril de 18, o presidente americano, Woodrow Wilson, que era um diplomata de carreira, ele fez um documento chamado 14 Pontos de Wilson, né, a responsabilidade geral pelo conflito. Ninguém seria considerado responsável pelo conflito. Nenhum país seria responsável. Todos assumiriam uma responsabilidade coletiva. Acabar com os tratados secretos, muito comuns antes da Primeira Guerra Mundial. Fazia tratado um país com o outro, dividindo um outro país. Ninguém sabia. A Alemanha fez, a Inglaterra fez, a França fez. Né? A Áustria fez, a Turquia fez. Né? A livre navegação dos mares, a eliminação de barreiras comerciais, estimulando o livre comércio, a revisão da situação das colônias, inclusive dando início a um processo de negociação da independência das colônias, a limitação de armamentos e a criação da Liga das Nações. Esse documento do Wilson não foi aceito pela França, Inglaterra, Bélgica, vencedoras da guerra ao lado dos Estados Unidos. Na Conferência de Versalhes, em 19, né,
eles vão recusar o documento, vão adotar uma coisa ou outra, né? Mas vão recusar o documento no todo. Vai ser criada a Liga das Nações, mas não como o Woodrow Wilson pensava, imaginava, ela não vai ter poder nenhum. É mais uma reunião de países. Né? A Alemanha vai ser responsabilizada pela guerra, vai ser condenada a pagar indenizações pesadíssimas, né? Vai perder território para a França, Alsácia e Lorena são devolvidas à França, perde territórios para a Polônia, perde territórios para a Tchecoslováquia, recém-formada, né? Perde territórios. A Alemanha perdeu vários territórios. Né? Mais ou menos um terço do território alemão foi cedido a outros países. Né? Um quarto, desculpe, um terço é muito, é um quarto. E a Alemanha é condenada a pagar uma dívida de guerra monstruosa, não tem como pagar essa dívida de guerra. Né? Outra questão também é que as colônias são mantidas como colônias, e aí isso vai gerar uma frustração imensa, que, como a gente já viu, vários povos colonizados lutaram na guerra. Africanos, asiáticos, lutaram na guerra. O que eles esperavam que após a guerra houvesse pelo menos o início de uma discussão de uma autonomia, uma independência, né, negociada que fosse. Isso não vai acontecer. Pelo contrário, a França, Inglaterra e Bélgica ocupam colônias alemãs na África. A Inglaterra vai ocupar a Tanzânia e a Namíbia. A Bélgica vai pegar Ruanda e Burundi, na fronteira com o Congo belga. E a França vai pegar o Camarões. Né? Ou seja, ampliaram o colonialismo. Eles vão passar a oprimir mais ainda as colônias, que todos estão em crise após a guerra. Então, eles vão oprimir as colônias para tirar o máximo possível de riqueza das colônias, explorar mais ainda, para poder tentar se recuperar minimamente da guerra. E os países que não têm colônias vão se afundar numa crise monstruosa. Inclusive a Itália, que chegou a perder a Líbia, né? Mesmo estando na guerra. Quando acabou a guerra, a Itália não recebeu nada. Ela pensava que fosse receber uma colônia alemã ou outra, né? Ela queria a Tanzânia, não recebeu nada. A Itália, nem os territórios austríacos, só uma pequena área ao norte da Itália, Verona, foi cedida à Itália. Né? A costa da Dalmácia ficou com a Croácia, né? Então vai haver a Itália vai sair da guerra praticamente derrotada. Teve perdas humanas e materiais imensas, seu território foi atacado, bombardeado, né? O norte da Itália, principalmente, sua região mais rica, e ela sai da guerra sem receber nada. Só um pequeno pedaço de terra no território ao norte, a região de Verona, que ela vai pegar da Áustria. Né? Então, a Itália parece um país derrotado. A Alemanha, a Áustria, né, estão arrasadas, completamente arrasados. E mesmo os países que surgem com o desmembramento do Império Austríaco, né, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, a Iugoslávia, que vai reunir todos os países da Península Balcânica, né, que pertenciam ao Império Austríaco ou estavam independentes, a Iugoslávia vai ser uma espécie de presente para a Sérvia. A Sérvia vai conseguir finalmente sua passagem para o Mediterrâneo, mas não pode mais ajudar a Rússia, que a Rússia virou a União Soviética, perdeu territórios, né, e está isolada por causa da Revolução. Né? Mas a Sérvia vai junto com a Croácia, Eslovênia, Macedônia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina, eles vão formar a Iugoslávia. Né? Então, esse país vai existir até os anos 90. Nos anos 90, a Iugoslávia vai desaparecer, vai, né, se separar completamente. Então, foram 75 anos, mais ou menos, de Iugoslávia, e foi um país muito desenvolvido até. A Iugoslávia se tornou uma potência após a Segunda Guerra Mundial. Ela teve sua revolução socialista, né, e se tornou um país muito desenvolvido. Né? Então, mas com essa guerra dos anos 90, a Iugoslávia vai cair num buraco que não tem tamanho. Né?
Então, e as suas regiões, mesmo ganhando independência, elas são mais incorporadas à economia alemã, por aí, né? Então, temos aqui, né, a questão da guerra total, esse desgaste da população civil, essa crise das sociedades liberais, que levaram o mundo à guerra. Né? O liberalismo está muito em crise. É a Revolução Soviética, são revoluções que acontecem na Europa Central, Oriental, né? É a crise social, mesmo nos países vencedores, principalmente neles, né? França, Bélgica, Inglaterra, né? É a crise colonial, ou seja, tudo aponta para uma grande crise e um grande processo revolucionário que está surgindo aí. Né? A Itália também mergulha num processo revolucionário. Durante 3 anos, a Itália vive uma iminência de uma revolução, como foi a Revolução na Rússia. Né? Então, de 19 a 22. Então, você tem um processo aí bem agudizado na Europa, né? Bem radicalizado. Né? A, a questão, né, do Império Alemão, o desmembramento desse império, também o surgimento de novos países. Né? Então, os tratados estão aqui. Né? Versalhes é o principal. A Alemanha não só é condenada pela guerra, como ela é desmilitarizada. Ela perde cerca de 60% das suas forças armadas. A sua marinha de guerra é reduzidíssima. A sua aviação de guerra acaba. Tá? E vai ter que pagar pesadas indenizações para, os países vencedores. Né? Ela perde vários territórios. Tratado de Saint-Germain, pôs fim ao Império Austro-Húngaro, né? E alguns territórios são cedidos à Itália, ao norte, a região mais ao norte. Tratado de Trianon, que a Hungria tornou-se independente, mas perdeu territórios para a Tchecoslováquia, a Romênia e a Iugoslávia. Tratado de Neuilly, que a Bulgária perde territórios. A Bulgária participou da guerra ao lado da Alemanha e da Áustria-Hungria, né? Contra a Sérvia, contra, né? A Bulgária é ao lado também da Turquia, né? E também aí a Bulgária perdeu territórios para a Romênia, a Iugoslávia e para a Grécia. Tratado de Sèvres, né? O fim do Império Otomano, é criado um protetorado franco-britânico no Oriente Médio, a França fica com o Líbano e com a Síria, a Grã-Bretanha fica com a Palestina e o Iraque e a Jordânia. Né? A Arábia Saudita ganha independência da Armênia também, a perda de territórios para a Grécia, mas depois vai haver outro tratado, Lausanne, que a Turquia recupera esse território que perdeu para a Grécia. A Salônica, né, que é aquela regiãozinha que até hoje a Turquia mantém. Aqui uma charge, os impérios, né, destruídos, o império, né, aí temos o Império Russo aqui na frente, é um padre ortodoxo, né, o Império Alemão, né, o Império Austro-Húngaro, né, e o Império Russo. O Império Russo, eu falei, Império Alemão e o Império Turco, lá no final, aquele soldado fumando cachimbo, né, com o uniforme militar marrom, típico militar, o uniforme da Turquia. Né? Então, os impérios desaparecem. A criação de um cordão sanitário em novos países que apareceram aqui, separando as áreas, né, da Rússia, isolando as áreas da Rússia, ou seja, aliados da Inglaterra e da França, Finlândia, que até então pertencia ao Império Russo, se torna independente, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, os países bálticos, né? A Alemanha ganha esse território aqui, que é um problema sério, porque a Polônia é um enclave aqui, entre a Alemanha e a Prússia Oriental. Ganha não, esse território era da Alemanha, só que toda essa região aqui era da Alemanha. Ela perdeu para a Polônia, então ficou uma região alemã solta aqui. A Polônia, Tchecoslováquia, Áustria-Hungria e Iugoslávia. Então cria-se um cordão aqui de novos países, né, isolando a União Soviética, que fez sua revolução. A mulher na guerra. A participação das mulheres na guerra foi muito grande.
Não tanto como tropa, né? Não lutando na guerra, né? Isso não acontece, né? A não ser na Revolução Soviética, russa, onde você tem mulheres lutando na guerra. Mas aí são poucas e são militantes políticas, né? Mas no caso da Inglaterra, da França, da Alemanha, até da Rússia mesmo, as mulheres vão para frente, vão trabalhar nas indústrias e os homens vão para a guerra. Aqui temos uma fábrica na Inglaterra, as mulheres trabalhando, produção bélica, inclusive, de armamentos, munição, tudo, né? As mulheres trabalhando direto, foram para as fábricas, encheram as fábricas, e aqui um corpo de enfermeiras, né? De enfermeiras. O chapéu é bem, né? Bem assim, de acordo com a moda, né? Chapéuzinho caído, assim. Então, um corpo de enfermeiras, né? Não sei se é britânico ou francês, né? Preparadas para atuar no front também. Isso, sim, como enfermeiras atuaram bastante, né? Nessa época aqui. Então, aqui temos, né? A presença da mulher é muito grande e começa a pressão para o voto feminino cresce enormemente, né? Já havia um movimento sufragista, sufrágio, né, voto, que defendia o voto feminino, e com a guerra esse movimento vai crescer enormemente, tanto que após a guerra, na Inglaterra, nos Estados Unidos, países nórdicos, né, a Noruega já havia adotado o voto feminino há bastante tempo, antes mesmo da guerra, né? Noruega, Nova Zelândia, quando se tornou independente, a Noruega, e tem mais um país também, a Islândia, se não me engano, também se tornou independente, adotaram o voto feminino de cara. Depois foi o México, com a Revolução Mexicana, a Constituição 17, e depois a Revolução Soviética também. A partir de 17, a mulher passa a ter os mesmos direitos que o homem, né? Então, os outros países são 19, 20. A França só vai adotar o voto feminino em 36. Quando a França elege um governo socialista, né, a Frente Popular, e esse governo faz reformas, entre elas o voto feminino. A herança do conflito, destruição em escala jamais vista anteriormente, né, afetando principalmente a população civil, 15 milhões de mortos, apesar que essa cifra pode ser maior, grande índice de mortalidade nas batalhas. A revolução social tornou-se uma ideia presente em todo o continente europeu. Esse desgaste do liberalismo, dos parlamentos que levaram à guerra, né? A crise social, a miséria causada pela guerra, a destruição, né? A condição da mulher revista, a ampliação de direitos políticos em vários países, como Inglaterra e Estados Unidos. A crise econômica e social em todo o continente europeu, mais intensa nos países derrotados, Alemanha, Áustria, Hungria, Bulgária e na Itália, com altos índices de desemprego, crescente empobrecimento da população. O aparecimento de grupos paramilitares, financiados pela burguesia, para reprimir movimentos sociais e revolucionários. Esses grupos se constituirão na origem dos movimentos fascistas. Então, na Alemanha, na Áustria, na Itália, na Hungria, na Bulgária, que passam processos revolucionários, aparecem esses grupos paramilitares. Geralmente são militares que foram desmobilizados, né, e vão prestar seus serviços para empresários, para fazendeiros, né, proprietários de terra, que temem uma revolução social. Então, eles são pagos, organizam milícias, eles são pagos para atacar sindicatos, atacar militantes políticos, né? Então, é um grupo armado, né? Se mantém armado, desses ex-militares, é um grupo paramilitar, são milícias, né? Financiados pela burguesia. E os movimentos fascistas estão na origem, né? A origem desses movimentos fascistas, que vão virar partidos políticos depois, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália e em outros países também, né? Está nesses grupos. Eles aparecem em toda a Europa. Estados Unidos também aparecem, muito embora os americanos não tenham sofrido a destruição da guerra, mas começam a aparecer também empresários financiando para atacar sindicatos, né, movimentos sociais, a pressão pelos votos, né, pelos direitos. Então você tem esses grupos também aparecendo, mas em menor tamanho, né, em menor tamanho. Agora, na Inglaterra também é em pequeno tamanho, mas em países como esses países mais afetados pela crise, né, Alemanha, Áustria, Hungria, Bulgária, Itália,
crescente isso aí, né? Estados Unidos da América como grande potência e a emergência da União Soviética como país socialista. Aí começa o século XX. Né? Efetivamente começa o século XX. O século desse conflito Estados Unidos, União Soviética, que não está colocado nesse primeiro momento. Estados Unidos não se... No primeiro momento, os americanos até atuaram contra a Revolução Soviética, mas depois eles se retiram da Rússia, né, do Império Russo, né, antes mesmo de acabar o conflito que foi gerado lá, a Guerra Civil, eles se retiram, né, e depois, quando a Rússia começa a fazer reformas econômicas, a União Soviética, né, já criada, em 21, os Estados Unidos são os primeiros países a fazer negócios com a União Soviética. Né? Então, assim, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, até o início da Guerra Fria, a União Soviética não era um grande problema para os Estados Unidos, a não ser como influência política, o Partido Comunista Americano, a gente vai ver isso depois. Mas essa questão desse mundo dual já está colocado aí após a Primeira Guerra Mundial. Uma Europa em decadência, os movimentos pela independência das colônias crescem, a América Latina ganha uma nova projeção, a Revolução Mexicana, o Brasil já entrou em crise, vai fazer sua Revolução em 30 depois, né? A Era Vargas começa aí, a Argentina vai ter também um peronismo, a América Latina está mudando também, ganhando uma certa proeminência, né? A Europa perde completamente a centralidade, ela agora é americana, e do outro lado temos a União Soviética surgindo. Né? Então, realmente o mundo do século XX que está nascendo aqui. O expressionismo alemão, isso aqui é um cartaz de um filme, o filme que marca o início do cinema expressionista alemão, né? Gabinete do Dr. Caligari, é um filme de terror, e toda a estética dele é expressionista, né? As ruas são todas tortas, as paredes são pontiagudas. Né? Aqui temos uma charge mostrando os feridos de guerra, gente sem as pernas, sem braço, cegos, andando em cadeiras de rodas, né? Com o rosto deformado pelos gases. Era assim, essas pessoas ficavam na rua pedindo esmola, né? Usando seus uniformes militares para mostrar que lutaram na guerra. Né? Então você tem essa cena muito comum na França, na Alemanha, um pouco menos na Inglaterra, né? Mas na França, na Alemanha, até na Áustria também, é muito comum essa cena desses, né? Que esses países não tem como socorrer essas pessoas, né? Muitos vão morrer em decorrência dos ferimentos, vão morrer em decorrência não tem condições de sobreviver, né? E aqui uma cena comum na Alemanha, em 22 para 23, teve uma grande inflação na Alemanha e o dinheiro virou nada, mas nada mesmo. Então era melhor pegar as cédulas e colocar para queimar, para aquecer as casas, porque o inverno estava muito rigoroso. Né? O inverno do final de 22 para 23 foi muito rigoroso, então as pessoas começaram a queimar, pegava o dinheiro, era jogado nas ruas, a pessoa recolhia o dinheiro para levar, botar nos fornos para aquecer as casas, para queimar. A cédula demora a queimar um pouquinho, né? Então tem essa questão aí, né? E aí a divisão do mundo. O cartaz soviético, da época da Guerra Civil, o soldado revolucionário apontando, né? As fábricas não podem parar, mas a guerra continua. Então o soldado convocando para lutar na Guerra Civil, apoiando a Revolução Soviética. E aqui o cartaz americano feito para o recrutamento, né? Da Primeira Guerra Mundial, que virou clássico, né? I want you, para o exército americano, para as Forças Armadas Americanas, né? Procure um posto de recrutamento mais próximo. Né? E aí temos o novo mundo aparecendo. Né? Tudo bem, gente? Então paramos por aqui, já é 9 horas, passei a hora até. Tá? Então vamos encerrar aqui. Agradeço a vocês, boa noite.
Vamos para a aula da professora Vanessa aí. Ela já está preparando a aula. Vanessa, muito obrigado.